Meus queridos, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para podermos dar sequência ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, 17 de maio, de 2025, hoje nós temos hoje o nosso congresso, a nossa festividade do aniversário do grupo feminino ali da igreja. Então, você está convidado para estar conosco ali na Rua das Rosas, lote 3, quadra 20, Parque Primavera, Chaperó, ok? Então vamos lá. Hoje é o primeiro aniversário do grupo feminino. Isso é muito importante e significativo para a gente. Vamos lá? Vamos ler a nossa história de hoje. O tema de hoje é justificativas. O tema de hoje é justificativas. O texto está em 1 Samuel, capítulo 13, verso 1 até o 22. Bom, é essa a leitura de hoje. Bom, vamos lá? Ler a nossa história hoje, vamos. O ciclista Tyrrell Hamilton tinha avançado por entre as fileiras da equipe e faltava pouco para ser incluído no grupo que iria correr na turnê da França. A única coisa que precisava fazer era tomar uma droga ilícita que dá resistência para as subidas da montanha. Hamilton disse ao médico da equipe que precisava pensar sobre o assunto. Mais tarde, o ciclista contou que passara pela sua mente: eu estava tão perto do alvo. Tenho que fazer isso. Me senti como se devesse isso a mim mesmo, olhar para o outro lado e seguir em frente. Hamilton admitiu. Outro membro da equipe, Frank Andrew, alegou que drogar-se era a única maneira de manter o ritmo com os outros ciclistas trapaceiros. Você não tinha escolha, ele disse. Se não tomasse a droga, não venceria. Como o rei Saul recusou sob a estresse e obedeceu, esses homens convenceram a si próprios de fazer algo que sabiam estar errado. Eles haviam atingido o nível mais alto do seu esporte, mas as suas justificativas para trapacear pareciam coisa de criança. Não podemos competir sem isso. E para o seu próprio egoísmo, eu mereço vencer. Eu devo a mim mesmo fazer o que for para vencer. Pressão dos companheiros e egoísmo contribuíram para o pecado de Saul. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, eu não busquei o Senhor. Muitas vezes, essas mesmas questões nos tentam. E nós gastamos dinheiro com aquilo que todo mundo compra, somente porque eles estão comprando. Assim assistimos os filmes, ou visitamos sites que sabemos que serem prejudiciais, mas nos justificamos dizendo que nossos amigos também o fazem. Se você realmente quer seguir Jesus, deve estar disposto a ser diferente. Bom, tudo nessa vida, as pessoas criam justificativas para todos os níveis possíveis de seguir com seus erros. Temos aqui o caso do nosso treino Hamilton, que ele achou que deveria se drogar, tomar um medicamento para poder ele conseguir o seu objetivo. E muitas pessoas fazem isso, infelizmente. E não é isso que Deus quer que nós façamos. Sigamos tanto que o apóstolo Pedro, na sua carta, ele disse: sede sóbrio e vigilante. Ser sóbrio e ser vigilante. A sobriedade, ela é bem calculada por nós. O diabo, por si só, que ele completa, porque
porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor de vocês querendo vos estragar como leão. Ele está dizendo aqui, ó, se você não for sóbrio nem vigilante, o diabo, você vai ser uma presa fácil de Satanás e do diabo. Então, temos que tomar cuidado. Temos aqui o caso, até que o texto que foi sugerido aqui, quando Saul estava ali aguardando Samuel para poder ir para a guerra, e Samuel tardou, demorou, e os soldados estavam já dispersando, e Saul, para poder ganhar vantagem, ele foi lá, ele mesmo fez ali o sacrifício. O erro que ele cometeu, grande, um erro grande mesmo. E ele justificava, depois ele justificou com Samuel, porque Samuel estava demorando. Quantas pessoas hoje cometem erros diante de tudo que possam achar que é bom, que é ruim, ou que é bom, que é ruim, não sei, justificando porque Deus não falou comigo. Se Deus falasse comigo, eu não teria feito isso. Deus me... e assim vai. As justificativas dando a entender que nós estamos certos a cometer erros. E vemos aqui, no caso de Saul, cometeu um erro se justificando pela demora de Samuel, né? E teve outro erro também de Saul mais tarde, e acho que no capítulo 15, quando a ordem de Deus era exterminar não somente os soldados do seu inimigo, mas também o rei, todos os animais, tudo que for preciso, que for ali contra os seus inimigos. O que Saul fez? Poupou o rei e poupou alguns animais, e justificando que os animais eram para poder servir, para poder fazer sacrifício ao Senhor. Essas justificativas não são legais, Deus não aceita isso, né? A Bíblia diz bem claro que nós precisamos ser sóbrio, ser vigilante, ser taxativo no que a Bíblia nos ensina, não aquilo que achamos que é certo. Que determina a nossa caminhada com Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos parar de justificativas que não vai levar ninguém a nada. Então, esse sábado seja um sábado de experiência para você, de despertamento para você, ok? Então essa é a minha palavra de hoje, e vamos parar de justificar os nossos erros, né? Vamos parar com isso, né? O final que diz, olha, devemos estar disposto a ser a diferença desse mundo. É isso que Deus está querendo de nós. Vamos para o nosso examine? Diz o seguinte: leia a carta de Tiago, capítulo 1, verso 12 a 18, para descobrir a origem da tentação e como pode vencê-la. Então, lê lá, capítulo 1, verso 12 a 18, né? Saber qual é a origem e como você vem a vencer. Porque a tentação vai vir, né? E depois da tentação, é claro que as pessoas vão justificar: eu fiz isso porque, por causa disso, por causa daquilo, né? Sempre justificando, e que a resposta sempre é não para Satanás. Vamos lá, eu considero aqui o seguinte: a maturidade chega em ritmos e lugares diferentes. Em que área você precisa agir mais como adulto? Em que área? Pensa um pouquinho sobre isso. É uma reflexão para você, uma reflexão para todos nós, que devemos agir como adulto. A Bíblia diz que nós temos que parar de andar como criança, sendo levado pelo vento de doutrinas, onde são levados crianças, né? Mas cuidado com isso. A última aqui: a sua fé o encoraja a seguir nessa direção? Então tá aí a palavra de Deus para você hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos pensar um pouquinho seriamente sobre isso, ok? Amém.